Bem, meus irmãos, dando continuidade ao nosso terceiro vídeo, nós queremos dar continuidade à lição que nós estamos estudando na 12ª lição, dar continuidade aqui no quarto item do nosso segundo tema, que diz o seguinte: o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Isaías 24:15. Na primitiva Igreja de Jerusalém, o serviço cristão estava representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2, 42 e 47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Quer dizer, era um evangelho amplo, evangelho com base, que não cuidava somente da parte espiritual, mas cuidava do lado material. Esse pão aqui é o pão caseiro, não é o pão da Santa Ceia, não. Não, senhor, é o pão caseiro. É o pão do dia a dia. O pão do dia a dia. Vamos para o terceiro tema: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Não é uma igreja para crescer doente, é uma igreja para crescer sadia, com saúde, com vida. E quem faz isso é a palavra de Deus, que é o sustentáculo. Nós não temos, nosso fundamento é outra base. A nossa base da nossa igreja é a doutrina, é a palavra de Deus, não é história, não é fatos, não. A base aqui é a doutrina, é o fundamento. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, não é uma opção, é uma ordem imperativa, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, o processo do discipulado, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma nova vida, é uma nova etapa, é um novo linguajar, é um novo procedimento, é um novo comportamento, é uma mudança de atitude. Primeiro, o crescimento espiritual. Primeiro, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. E passa a viver uma nova experiência. Romanos 6,4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse crescimento é espiritual e sadio. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a expressão do apóstolo São Pedro na sua segunda epístola. Essa expressão. O crescimento numérico aí é em quantidade. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, Atos 9:31. Diz que todos os dias se acrescentava as almas daquele que se havia de se salvar. Havia um crescimento de alma, uma produção de vidas ganhadas para Jesus e no seio da igreja, aumentando o crescimento da igreja de forma numérica. A igreja se tornou uma igreja forte na sua estrutura em todos os aspectos. Note que o propósito da terceira, a viagem do apóstolo Paulo, não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular, ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, Atos 18, 22 e 23, 19, versículo 1, 20 e 31. Quer dizer, apesar de ter pessoas que não gostam de aprender, acham que já sabem de tudo. Eu mesmo estou no início do aprendizado, ainda não aprendi muito pouco. Preciso aprender muito mais e continuarei aprendendo até o dia da minha existência.
Jesus arrebata a igreja, o que vem me chamar através da morte, que a morte é a única certeza que nós temos, que nascemos, vivemos e morremos, é a única certeza. Então eu sou um eterno aluno, estou no eterno aprendizado, cada dia vamos descobrindo coisas maravilhosas nesse caminho, e a experiência se aprofundando e o aprendizado continuando. Isso é o bom do Evangelho, é que não tem sábio demais que não precise aprender, nem que não tenha leigo demais que não tenha o que ensinar, apesar de alguém achar que só deve ensinar, mas se precisa aprender para depois ensinar. Terceiro item, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Vejamos o exemplo que a igreja tinha e que deixa como legado para nós. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos 11, 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa, Atos 11 e 25. Quer dizer, descobriu que o neófito recém, chamado de Saulo, era a pessoa apta para ensinar. Quer dizer, não se criou um obstáculo. Isso aqui, Barnabé achou isso aqui, isso é uma obra para Saulo, eu vou buscá-lo. Não houve aquela inveja, aquele desejo de Saulo, não vou buscá-lo não, para ele não aparecer, para não ter o crescimento, para a igreja não ver. Meus irmãos, isso é uma doença que precisa ser tratada. Isso é uma doença. A pessoa tenta barrar o crescimento do outro com inveja pela chamada, pela vocação que a pessoa tem. Foi Deus que deu, cada um tem a sua. Deus vai usar você naquilo que você tem. E vai usar o seu irmão naquilo que ele tem. Vamos acabar com isso, com esse duelo, com essa inveja, com essa intriga. Isso é horrível. Nós devemos ser isso aqui que Barnabé está nos ensinando. Ou se o meu irmão ali é melhor do que eu nisso aqui, para fazer essa obra, vem para cá, meu irmão, vem fazer, vem nos ajudar. Não. Tenta anular, impedir. Isso é uma doença. É bom tratar, e só sabe como se trata essa doença? Lendo a palavra de Deus e nos pés de Jesus, e é o único lugar. É o consultório certo, é a palavra de Deus e os pés de Jesus, é a oração, para essas coisas serem expulsas de nossas vidas. Ele discipular a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja, não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali vai ser dito a ele diversas regras. A igreja como instituição tem os seus estatutos e vai mostrar, mas depois que a pessoa se torna membro, não quer obedecer. E o princípio básico é obedecer. Ainda para pessoas que usam aquela expressão, quem manda em mim é Jesus, quem manda em mim é o Espírito Santo. Não. A igreja, ela tem o seu estatuto. A igreja, ela tem os seus fundamentos, seus princípios. E tem pessoas em responsabilidade, de superioridade, de mandar. Veja que quando José era diferente dos seus irmãos. José, quando o pai veio, fugindo um pouco do assunto, mas uma grande experiência, a Bíblia diz no capítulo 37, Gênesis, versículo 3, que Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talada de mangas compridas, ou uma túnica de várias cores, que indicava, aquela túnica indicava que ele tinha algo além, e estava ali como responsável pelos outros, só sendo mais jovem, como um ensinador, como alguém de superioridade.
para mandar, para observar os seus irmãos. Era como um fiscal, ou como um guia. Veja que quando José chega na casa de Potifar, ele chegou para mandar. Potifar disse: aqui você vai mandar em tudo, só não na minha mulher. Mas o resto aqui só se move com a sua ordem, com a sua autorização. A chamada de José era para mandar mesmo. Era chamada para ser mestre. E ninguém podia impedir, era a chamada de Deus, só ele impedia se não ficasse no lugar. Ninguém impede a chamada de ninguém, pode ir até barrar por um bom tempo, mas se a pessoa permanecer, aquilo vai acontecer. Aquilo vai se cumprir, que você queira, quer não. Vai se cumprir, porque é a chamada de Deus. E a chamada de Deus ninguém pode impedir, desde que a pessoa permaneça nas condições que Deus quer para ser chamado. Pois bem, houve toda aquela acusação da mulher de Potifar para destruir José, ele foi encarcerado na prisão. Mas quando chegou lá, o chefe da prisão, do presídio, olhou para ele e disse: toma a chave, você aqui vai mandar. Você aqui é quem vai comandar, aqui está tudo sob seu domínio, você vai observar tudo aqui. Os presos estão entregues a você. Meu Deus, que coisa importante, não é, irmãos? E José ficou ali como chefe, como superior, como mandatário dali. Pois bem, quando saiu da prisão, o faraó disse: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Tu estarás sobre minha casa, sem a tua ordem nenhum pé se levantará no Egito. Olha a terra, vou tirar o meu anel do dedo, vou colocar no teu, olha essa terra, tu estás vendo? Sobe aqui no segundo carro. Ou vou mandar o povo se ajoelhar diante de ti. Eis que tenho posto a ti por governador sobre toda a terra do Egito. Era mandar. Irmãos, ninguém impede, deixa que a pessoa fique no lugar. Então, precisamos fazer discípulos, membros. A igreja repleta de membros, mas repleta de discípulos, que homens, que mulheres. Discípulos, aquele que recebe a instrução e a disciplina dos apóstolos. Muitos daqueles discípulos serão transformados em apóstolos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e continue nessa marcha gloriosa servindo a Deus. Que Deus abençoe a todos nós.